Já parou para pensar como um dos teólogos mais influentes do século XX via a questão do sexo? Para a gente entender uma perspectiva que acabou moldando gerações, vamos mergulhar na estrutura de pensamento de John Stott e explorar os argumentos dele sobre alguns dos temas mais complexos da sexualidade. Olha, o nosso ponto de partida aqui é o livro dele, Grandes Questões sobre Sexo. E o objetivo não é, concordar ou discordar. É mais como desmontar o quebra-cabeça do pensamento do Stott para entender como os princípios teológicos dele servem de base para cada uma das posições que ele toma. A nossa jornada pelo pensamento dele vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, os princípios que sustentam tudo. Depois, a visão dele sobre casamento e divórcio. Em seguida, o dilema do aborto. E, por fim, a análise sobre a homossexualidade. Vamos começar pela base de tudo. Para Stott, tudo, absolutamente tudo, se apoia em 2 conceitos que ele tira da Bíblia e que funcionam como pilares: igualdade e complementariedade. Entender bem esses 2 pontos é a chave para decifrar toda a ética sexual que ele propõe. O ponto de partida para Stott é sempre o mesmo: o relato da criação em Gênesis. Ele argumenta que esse versículo aqui é a pedra fundamental. Para ele, isso estabelece, de uma vez por todas, que homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma dignidade. Por quê? Simplesmente porque ambos são a imagem de Deus. Só que aí vem uma distinção que é crucial no pensamento dele. Para Stott, essa igualdade de valor não significa de jeito nenhum a identidade de papéis. Ele traça uma linha bem clara. Uma coisa é o valor que cada um tem, outra, completamente diferente, é a função ou papel que cada um desempenha. E essa ideia de papéis diferentes nos leva direto para o segundo pilar, a tal da complementariedade. A lógica aqui é que as diferenças entre homens e mulheres não seriam por acaso, Seriam intencionais, projetadas para que um complete o outro. Então guarde isso: igualdade e complementariedade. Essas são as 2 lentes que ele usa para olhar para todo o resto. Ok, mas como é que esses 2 pilares funcionam na prática? O primeiro campo de prova que a gente vai ver é a visão do Stott sobre o casamento e o divórcio. Para Stott, casamento não é um mero contrato social que pode ser rasgado. Ele define como uma aliança divina. E só essa mudança de perspectiva já redefine tudo. A união passa a ser vista como um reflexo da própria aliança de Deus com a humanidade, o que, claro, implica permanência e um propósito maior. Ao analisar a Bíblia, Stott aponta para uma tensão bem clara. De um lado, no Antigo Testamento, a lei de Moisés abria espaço para o divórcio. Stott interpreta isso como uma concessão, Uma adaptação à fraqueza humana, à dureza de coração. Do outro lado, no Novo Testamento, Jesus parece corrigir o curso, apontando de volta para o ideal original da criação, a união permanente. A conclusão do Stott, então, é que o ideal da permanência tem uma única exceção, que teria sido reconhecida por Jesus: a imoralidade sexual. Na visão dele, esse ato seria tão grave que quebraria a própria essência da aliança, tornando o divórcio uma possibilidade, trágica, mas permissível. Agora, no debate sobre o aborto, Stott muda o eixo da conversa. Para ele, a questão central não gira em torno de direitos, mas de um princípio teológico fundamental: a santidade da vida humana. Para a gente ter uma ideia da urgência que o Stott sentia sobre esse tema, é preciso olhar para os números que o preocupavam. Ele citava estatísticas como esta: em 1980, nos Estados Unidos, para cada 1.000 nascimentos ocorriam 300 abortos. Para ele, isso não era um número abstrato, mas um sinal bem claro da escala e da seriedade do dilema. É aqui que o argumento dele se aprofunda. Ele propõe que a pergunta mais importante não é quando a vida começa, e sim a quem a vida pertence. Ao fazer isso, ele move o debate para o campo da soberania de Deus, que, na visão dele, é o único com autoridade para dar e para sustentar a vida. Stott baseia sua posição em 3 argumentos bíblicos que se conectam. O primeiro é a criação. Ele aponta para textos que descrevem Deus tecendo a vida ativamente no útero. O segundo é a continuidade, a ideia de que a identidade de uma pessoa é uma só, ininterrupta desde a concepção. E, por fim, a comunhão, a noção de que Deus já se relaciona com o feto antes mesmo do nascimento. Chegamos ao último e talvez mais controverso tema: a homossexualidade. Aqui, Stott mergulha na análise de textos bíblicos para construir o que seriam as suas conclusões pastorais. Antes de qualquer análise bíblica, Stott faz uma distinção que ele considera essencial. Ele separa a orientação, que ele via como uma inclinação não escolhida, da prática.
E é sobre a prática, sobre o ato que ele concentra sua análise teológica. A análise dele passa por textos-chave. Ele vê a história de Sodoma como uma condenação desses atos. Nas leis de Levítico, ele encontra proibições explícitas. E na carta aos Romanos, ele interpreta a descrição de relações homossexuais como um desvio da ordem natural estabelecida na criação. Juntando essas peças, a conclusão do Stott é que a Bíblia aponta para um único padrão para a união sexual: a monogamia heterossexual. Para ele, isso não é uma regra isolada, mas o desfecho lógico de tudo que foi estabelecido lá na criação, conectando-se diretamente aos seus pilares de igualdade e complementariedade. No fim, a gente percebe um fio condutor que amarra todos os argumentos de Stott. Não importa o tema, seja casamento, aborto ou homossexualidade, o raciocínio dele sempre retorna ao mesmo lugar: a sua interpretação do propósito original de Deus, revelado lá na criação. E entender a lógica de Stott, concordando ou não com ela, nos leva a uma pergunta fundamental que ecoa até hoje: como é que textos escritos há milênios devem conversar com as complexidades do mundo moderno? É uma questão sem resposta fácil e a reflexão sobre ela com certeza continua. Você sabia que a transformação financeira começa com uma decisão simples? Não, não é um curso caro ou um investimento mirabolante. É um passo que todos podem dar. E eu vou te mostrar como. Primeiro, pare tudo o que você está fazendo. Se você não sabe para onde está indo, como vai chegar lá? O segredo? Planejamento. E eu não estou falando de planilhas complicadas. Estou falando de um simples caderno ou um aplicativo que te mostre claramente quanto você ganha, quanto gasta e o quanto sobra para construir o futuro. Agora chegou o momento de entender onde seu dinheiro está indo. Não tem erro, é só olhar para suas despesas. Comece pequeno, controle o café, a compra no mercado, o fast food. Parece simples, né? E é. Só que você vai se surpreender ao ver o quanto pode economizar ao mudar apenas esses hábitos. Aí vem a parte que muitos ignoram: investir. Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Você pensa, se você começar com 50 por mês, já é um investimento. Não precisa ser milionário para investir, só precisa começar. E o melhor, os juros compostos vão fazer o trabalho por você enquanto você dorme. Veja bem, não se trata de ganhar milhões, mas de ter controle. Controle sobre seus hábitos, sobre suas decisões, sobre o seu futuro. E acredite, com o tempo, sua vida financeira vai melhorar. Não é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina. A chave para o sucesso está em uma simples decisão. É sobre dar o primeiro passo e se dar a chance de construir um futuro financeiro sólido. O melhor? Você não precisa de grandes investimentos nem de cursos caros. Tudo o que você precisa é de controle e disciplina. Clique no link abaixo e descubra como transformar sua realidade financeira. Se você está no Instagram, dá uma olhada na bio. Se encontrou este link em outro lugar, aproveite o momento. Não perca tempo, essa jornada começa com um clique. O futuro que você quer está a apenas um passo de distância. O que você está esperando para agir?